Tudo bem, pessoal? Todos me ouvindo agora? Oi, vocês estão me ouvindo? Pessoal, Entrou, professor. já entrei? Até que enfim Entrou. tiraram aquela aula de... Aquele negócio de espera, né? Não vou ficar dando aula sozinho igual semana passada, né? Então, galerinha, ocorreu um probleminha com o professor Ezequias, né? Então, eu vou estar dando um pouco dessa aula dele, por isso que eu entrei agora, né? E depois eu vou com a minha aula direto. Então, nós vamos ter um pouquinho mais de aula hoje. E, querendo ou não, eu ganhei aí o que eu queria, né? É bom que eu posso ficar mais tempo com vocês aqui, tirando umas dúvidas, fazendo os exercícios, se quiserem. Mas, na verdade, eu queria dar uma importância legal ao nosso conteúdo. Tá todo mundo vendo o quadro aqui legal? Sim. Beleza? Então, galerinha, boa tarde, né? Antes de tudo, boa tarde para vocês. Vamos lá para a nossa aulinha de química. Então, vamos seguir aquele famoso, né? Aquela famosa regrinha. Quer dizer, tá com dúvida? Ô, professor, dá um gritinho aí, tá bom? Pra gente tá aqui tirando sua dúvida aí. Tá, o que nós vamos estudar hoje, galera? Não, meu cabelo tá com tupetão, né? Ó, tô com tupetão hoje. Olha só, nós vamos estudar hoje muito legal questões do IFES, cara. O IFES adora esse tipo de questão, que é o gráfico de substâncias puras e gráfico de misturas. Eles adoram isso, cara. Todo ano cai, todo ano cai. Professor, então esse ano pode cair? Não sei, porque não sei se a prova do IFES vai ser esse ano ou ano que vem, né? Mas... Fale isso não, professor, pelo amor de Deus, no coração. Eu falo isso ano que vem, mas assim, janeiro, né? Então, Tá. entendeu? Ano que vem que eu falo. Nossa, vai ter 2 provas no ano, né, professor? Hã? Provavelmente Aí vai ter 2 provas. Pode ocorrer de ter 2 provas no ano, tá bom? Então, mas tendo a prova esse ano ou em janeiro do ano que vem, com certeza, você pode anotar aí, ó, cai na prova do IFES, tá bom? Eu acertei o ano passado as 3 questões que iriam cair, tá? Acertei as 3. Na verdade, eu acertei as 3, porque uma das questões, eu dei a aula de tabela periódica. Vocês vão ter a aulinha de tabela periódica, muito legal. Só que eles pediram uma coisa, nós chamamos lá nos cálculos químicos, né? Média ponderada. A média ponderada vocês aprendem na matemática. Beleza. Mas dentro da química, ela não é aplicada na prova do IFES. O ano passado eles colocaram, nós pedimos para anular a questão, porque não estava dentro do padrão para a gente ensinar o aluno dentro da química o que ele aprende na matemática. Solicitamos, tal, deu uma brigaiada. A prova foi a pior prova de todos os tempos do IFES, foi a prova do ano passado. Uma prova tão ruim, que tiveram 7 questões anuladas. Então, uma prova assim, bem medíocre mesmo, uma prova assim, que não totalmente fora do padrão. E essa prova do IFES, vou te falar, tá? Infelizmente, o IFES trabalha desse jeito. Como é que ele trabalha? Tem o IFE, né, Instituto Federal. Então, tem no Brasil inteiro. Então, do Espírito Santo faz a prova do Espírito Santo. Da Bahia faz prova da Bahia. Porque se fosse uma prova comum, igual do Enem, o Brasil inteiro faz a mesma prova, não teria essa bagunça, tá? Essa prova foi feita pela equipe de Vitória, aqui, ó, do IFES de Vitória, ali de Cutuquara. E eles fizeram a prova, né? Pareciam, sei lá, totalmente despreparados, pessoas pareciam que não tinham, vamos dizer assim, experiência profissional. Isso, várias questões com duplo sentido, assim, a prova, assim, vamos dizer assim, né? Uma porcaria. Vamos lá, então, galerinha. Tinha questão plagiadas também, não tinha? Tinha, tem isso também. Tinha 2 ou 3 questões plagiadas da Universidade do Paraná. Inclusive, a faculdade lá do Paraná,
Universidade Federal do Paraná entrou com processo contra os professores do IFES, devido à questão. E uma das questões era essa, da média ponderada. Tá? E várias outras também. Teve questões de histórias também, de história também teve questões plagiadas. Então, Oi, tinha uma de geografia que eles até deixaram o link embaixo com a resposta. então, para você ver, e eles ganham para elaborar essa prova, tá? Eles ganham dinheiro para elaborar essa prova. E ficou essa bagunça que foi o ano passado. Para mim, tinha que terceirizar. Quando não presta, terceiriza. Que aí vai ser a solução. Tá bom? Foi horrível, meu Deus, só de lembrar da raiva, é isso mesmo, lembra? Então, para não ter raiva, gente, vamos esquecer o ano passado. O do ano passado, a única coisa boa que a gente tinha é que não tinha coronavírus. Aí o ano passado foi massa que não tinha coronavírus. Infelizmente, esse ano tem. Mas estudem coronavírus, tá? Pode ter certeza que vai cobrar lá na biologia, na geografia, impacto econômico, vai falar um pouco na história. Pode ter certeza que esse tal de coronavírus vai cair na prova. Vamos lá, então, aqui, ó. Arroba. Foi um desastre, Galerinha, vamos lá, então. 66 alunos participantes, legal. Beleza? Vamos começar, então, um pouquinho a falar aqui, ó. Que legal de gráfico. Você vai falar o quê, professor? Tá tudo em branco. Olha só, falar de gráfico. O gráfico cai. Como é que eu vou te ensinar a fazer um gráfico? Professor, eu tenho pavor a gráfico, eu já vejo gráfico, eu já vejo assim, só um minutinho. Olha só. Então, olha só. Então, nós vamos lá para os nossos gráficos, né? Ó, gráficos. Beleza. O pessoal tem medo de gráfico, né? Ver gráfico, meu Deus do céu, gráfico é coisa do inimigo. Não é, tá bom? Então, você vai ter aquele eixo, famoso eixozinho assim, né? Esse eixo, assim e assim. Não vai ficar tão retinho aqui não, tá, galera? Ok. Eu vou fazer 2 aqui. Na verdade, hoje nós vamos estudar 4 gráficos. Nós vamos estudar 4. Ok. Beleza. Bem, gente, o que nós temos que saber? Identificar primeiro o que é um gráfico de uma substância pura, o que é um gráfico de uma mistura. Tá bom? E o comportamento em cada um deles. Tá. Vamos lá, o que é uma substância pura? Substância pura é aquela substância onde dentro de um sistema, lógico, só ela que está localizada. Por exemplo, eu tenho água destilada. Então, a água destilada é água pura, tá? Ah, não pode ser água da Cezanne? Não, água da Cezanne não, porque a água da Cezanne tem misturas de flúor, cloro, alumínio, né? Mais um monte de coisa lá. Então, água destilada. Beleza. Então, se eu tiver que fazer um gráfico de uma substância pura, água destilada, ou então açúcar, cloreto de sódio, sem o iodo, tá? Cloreto de sódio. Ah, tá. Legal. Como é que seria esse gráfico? Esse gráfico nós vamos guardar assim, ó. Ele vai ser feito em patamares. Como assim? Olha só. Presta atenção. Eu tenho, então, ó. Tá? Ele vai ser assim, tá bom? Ah, professor, mas por que isso ocorre? Vamos lá dizer por que ocorre. Depois essa aula vai para o que mágico? Vai sim, tá? Vai para o que mágico sim, tá? Aí é só esperar eu converter, ele demora uns 15, 20 minutos para converter. Aí eu vou lá no YouTube, coloca a aula no YouTube, o YouTube converte, aí me dá mais uns 10 minutos. Depois eu mando o link lá para o que mágico, aí você assiste. Professor, vai ter atividade? Vai ter atividade? Vai ter atividade sim. Eu vou estar indicando para vocês, por exemplo, qual atividade vocês irão fazer. Na apostila tem algumas também boas, mas eu estou preparando material para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui um gráfico de substâncias puras, tá? As substâncias puras, o que caracteriza uma substância pura?
a substância pura, né? Sendo ela pura simples, sendo ela pura composta, ela vai apresentar esse tipo de gráfico. Qual é a característica? Ela vai ter o seu ponto de fusão, vamos botar aqui, né, bem bonitinho aqui, ó. Ela vai apresentar o ponto de fusão, certo? E vai apresentar o seu ponto de ebulição constante. Como assim, professor? Simples assim, ó. O que vai acontecer? Você vai ter, então, você está fervendo a água. Vamos botar água destilada, que é água pura, pura mesmo. Então, você vai pegar a água e vai ferver essa água. Vai começar a esquentar. Vamos supor que você tem água sólida, gelo. Água destilada em forma de gelo. Vamos lá. E aí, você coloca a água para derreter, certo? Beleza. Quando você está, lógico, que em temperatura ambiente, este gelo, ele vai começar a mudar o seu estado físico, porque ele vai estar absorvendo o calor do ambiente. Então, o ambiente vai estar mais quente. E lógico que o ambiente mais quente faz com que as moléculas fiquem mais agitadas e as moléculas vão se afastando um pouco mais uma das outras, e aí ele vai mudando o estado físico, de sólido para líquido, certo? Mas quando chega aquele momento em que o gelo está derretendo, né? Aí você está vendo que tem o gelo ali, mas também tem a água em volta dele, a água lá é o estado líquido. O ponto de fusão, que é esse ponto onde a água passa do estado sólido para o estado líquido, neste momento, a temperatura aqui é constante. Ela não vai variar. Ela é constante. Como assim que ela vai ser constante? Vamos supor que o ponto de fusão da água, lógico, é 0 graus Celsius. Tá? Vamos supor que aqui esteja 4 graus Celsius. Então, ele começa a ter essa variação. Entre 0 e 4 graus, vai mudando do estado sólido para o estado líquido. Beleza. Então, vai chegar a 4 graus. Enquanto estiver fazendo essa mudança de estado físico, ele vai ficar assim, 4 graus, 4 graus, 4 graus, 4 graus. Ah, tá fazendo ali, hein? Tá fazendo. Beleza. Aí vai e acaba a mudança do estado físico. Certo? Agora, a sua água está líquida. E a sua água líquida, é lógico que agora ela precisa ganhar energia para mudar de estado físico novamente, passar do estado líquido para o estado vapor. Tá. E aí, então, eu preciso aumentar a temperatura. Certo? Vou aumentar a temperatura. Então, vou esquentar essa água. Vou pegar agora essa água aqui, que derreteu ali, né, na temperaturazinha ambiente, que está ganhando calor, tal. Estava 4 graus, agora está aumentando a temperatura, ó. Aí eu vou botar lá na panela essa água para ferver. Quando eu vou colocar essa panela a água para ferver, a água tem um ponto de ebulição de aproximadamente 100 graus Celsius. Então, nós falamos 100 graus para facilitar cálculos, tá? Aproximadamente 100 graus Celsius. Tá, legal. Olha o que vai acontecer, galera. Quando supor que vai chegar lá a 100 graus, eu estou fervendo essa água agora. E o que vai acontecer? A água não vai fazer assim, ó. 100 graus, já posso mudar para o estado de vapor. Então, vou precisar de ficar absorvendo energia. Então, vou ter que aumentar a temperatura. 101, 102, 103, 104. Não, ele não faz isso. Olha o que ele faz. O que ela faz, né? Olha o que a água faz. Ela vai chegar num ponto de 100 graus e vai manter essa temperatura constante. 100 graus. Começou 100 graus? Beleza. Tá, agora eu estou passando para o estado de vapor. Tá, então eu vou manter 100 graus, 100 graus, 100 graus e vai embora. Até que toda a água passe do estado líquido para o estado vapor. E aí depois a temperatura vai continuar subindo. Pode continuar, 101, 102, 103, que agora está no estado de vapor, então vai aumentando. Então, os gráficos de substâncias puras, elas são feitas em patamares. Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Vamos anotar isso? Alguém quer fazer alguma perguntinha aí? Eu, Isabela. Ei, Isabela.
O ambiente, ele interfere em alguma coisa? Tipo, vamos supor que a água ainda não ferveu, ela está em ponto de fusão. O ambiente vai interferir nisso? A temperatura que está o ambiente ou não? Só um minutinho. Deixa eu só escrever aqui. Tá bom. Por favor, Isabela, repita a sua pergunta, por gentileza. O ambiente, ele interfere nesse gráfico ou não? A temperatura ambiente, quando não usa um produto Então, industrial. isso aí. Vamos supor que você tira o gelinho lá, o cubinho de gelo da sua geladeira. Coloca ele em cima da mesa. Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, concorda? Concordo. Na temperatura ambiente. Então, quando ele Sim. for passar da temperatura do estado sólido para o estado líquido, não é? Na temperatura ambiente, o ambiente vai falar, ó, você vai ter que perder calor para mim. Ganhar calor, desculpa. Você vai ter que ganhar o meu calor, porque quem manda é o ambiente. Você tem que guardar isso, quem manda é o ambiente. Legal? Beleza. Aí o cubinho fala assim, não, tá beleza, tá beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Vou absorver seu calor. Então, ele absorve o calor do ambiente. O ambiente influencia muito. Só que naquele momento que ele está passando do estado sólido para o estado líquido, ele não precisa ficar absorvendo calor o tempo todo. Ele se mantém constante. Uma única temperatura. Vai ali até acabar a mudança de estado sólido para o estado líquido. E aí você vai ver aquela água toda em cima da mesa, assim, derretida. Eu vou atender a galera do chat, tá? Tem uma perguntinha legal aqui do Júlio. Olha só. Beleza. Maneiro, ó. Aquela água espalhada lá. E aí você vai fazer o quê? Eu vou fazer, professor, enxugar aquilo lá. Só que eu tô com pressa, eu tenho que ir aula na Proveste. Sabe o que eu vou ter que fazer, professor? Enxugar quando eu voltar. Quando você voltar, olha que tá quente, tá? A sua mesa tá sequinha. O que aconteceu? Olha só que legal. Mudou para o estado líquido. Então, ele precisa ganhar calor para iniciar o processo de mudança de estado físico de líquido para vapor. Então, é esse momento aqui, ó, que está ganhando calor. Quando ele começa a mudar o estado físico, né? Quando ele começa a mudar o estado físico, ele para de ganhar calor. Ele vai se manter constante. E vai embora. Sei lá, 40 graus Celsius, porque a gente fala que o ponto de ebulição é o grau de agitação máximo das moléculas. Mas você sabe que temperatura ambiente não chega a 100 graus Celsius, né? Você vai querer matar a gente, né? Tá bom? Então, ó, aí chega lá, o grau de agitação é maior, e aí ele consegue, então, ó, evaporar naquele momento. Mas naquela hora que ele está evaporando, ele está passando do estado líquido para o estado vapor. Então, quando ele está fazendo essa troca, ele não altera a temperatura se mantém constante. É sua roupa no varal, por exemplo. Ó. Legal? Beleza? O Júlio perguntou... Tudo bem, Isabela, né? Sim, sim. Obrigada. Nada. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, que o Júlio falou um negócio do gráfico aqui, que eu gostei da perguntinha dele. Ai, meu Deus, cadê a perguntinha do Júlio? Ô Júlio, faz a perguntinha aqui no áudio pra gente, cara, porque eu tô procurando aqui e não tô achando. Ô, professor. Sim. Se não me engano, quando o gráfico é puro, os pontos de fusão e ebulição são retos, não é? Isso aí. É o que a gente fala, ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Uhum. Certo? E é isso que você vai analisar. Então, nós falamos que o gráfico de substâncias puras é um gráfico que apresenta patamar. É igual uma escadinha assim, ó. Os dois, tá? Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Entendi, Tudo bem? obrigado. Era essa a sua dúvida do gráfico? Legal, é porque passou direto, eu não estou conseguindo voltar. Pera aí, deixa eu ter mais perguntinha. Isabela, na verdade, ambas atingem a temperatura ambiente. Se eu não estou enganada, a bebida e a comida, no caso. Como assim, Isabela?
Não, professor, é porque perguntaram no site, ó, no chat, Hum, por que a água esquenta e a comida esfria? E eu falei que, na verdade, elas ficam em temperatura ambiente, se eu não estava enganada. Eu dei Isso alguma... aí, isso aí. Isso aí. A tendência na química, vocês têm que guardar uma coisa muito interessante. A tendência na química é que tudo entre em equilíbrio. E quem manda é o ambiente. A sua comida não está fria. Sua comida está em temperatura ambiente. Por exemplo, Professor, só um minutinho. É, por exemplo, você pega a água está gelada. Aí fala, ih, Coca-Cola. Você pega a Coca-Cola, coloca na mesa, vai começa a falar mal da vida dos outros, esquece da Coca-Cola, né? E aí, quando você vai tomar Coca-Cola, ih, a Coca-Cola está quente. Ela não está quente, ela está na temperatura ambiente. Porque quem manda é o ambiente. Ela está entrando em equilíbrio. Legal? Quem chamou no áudio? sou eu, Ana. É igual quando você tá suando, né? Isso aí. Quando você está suando, sua temperatura corporal está aumentando. Como uma forma de não ocorrer perda de calor você mandar o calor para o ambiente, porque daqui a pouco você passa mal, o que o corpo faz? Desidrata, manda suor. Isso aí, para manter a temperatura do corpo constante. Maneira, Ana. Ô, professor, Ah, quem tá falando? professor, o Lucas. Manda aí, E, Lucas. tipo assim, eu abro a Coca-Cola e ela tá gelada. Só que, tipo, eu abro ela, vamos supor, eu tô nos Estados Unidos e é inverno, tá nevando. Aí eu abro ela, ela continua gelada ou ela fica na Então, temperatura ambiente? aí que tá, Tipo o bicho. cubo de gelo. O cubo de gelo tem possibilidade dele voltar a sólido num lugar frio, mas não no freezer ou no congelador? Sim, quem manda é o ambiente. Então, olha o que acontece. É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, eu morei na cidade de Minas, que era a cidade mais fina e mais fria de Minas Gerais, chamado Santa Bárbara, porque é alto. Você tem uma ideia? É o seguinte, o que acontece? Muitas vezes a gente ia para a escola e abria a torneira, cadê que a torneira saía água? Porque a água nos canos estava congelada. Então, o que acontece muitas vezes? Você vai ver lá, São Joaquim, no Rio Grande do Sul, lá no Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul, aquelas plantinhas com a água congelada, igual uma gotinha assim, congelada. Temperatura ambiente, pode ocorrer, sim. Pode ocorrer se você colocar a Coca-Cola. Meu irmão, a minha cunhada fez doutorado nos Estados Unidos, meu irmão pegou um frio lá de menos 25 graus, cara. Você pode colocar a Coca-Cola lá na neve lá, depois você passa para dentro de casa e bebe. É bom que não gasta Eu já, energia. eu já vi um vídeo de um cara pegando a cerveja e botando na janela, na neve. Isso mesmo, Depois na ficava neve. geladinho. 10 Geladinho. minutos, Ah, pronto. fácil. Toma cerveja, porque lá as casas têm aquecedores, né? Então você toma cerveja no ambiente quentinho, usando a energia natural. Olha que massa. Deixa eu ler a perguntinha do Entendi. Nicolas. Nem estresse mesmo. Nicolas, gostei da sua perguntinha lá, cara, suas dúvidas. Foi você que mandou para mim o e-mail, não foi? Então, gostei das suas perguntinhas lá, cara. Legal, hein? Fique à vontade, pessoal, para mandar dúvida no Instagram, no Facebook, por e-mail. Fique à vontade. O Nicolas mandou. Vamos lá. Deixa eu ver a perguntinha aqui do Nicolas. Esse ponto de fusão e ebulição é quando o gelo ganha temperatura constantemente ou ele está passando para o estado líquido? Olha só, legal. O ponto de fusão, ele está ganhando calor, sim. Só que a temperatura não se altera, se mantém a mesma. Ele absorve a temperatura que está ali. Ah, vamos supor, está 4 graus, não interessa, ele está absorvendo só 4 graus. 4 graus, 4 graus, até mudar o calor, até mudar o estado físico. Depois ele aumenta a temperatura, certo? Mas a temperatura é constante. Não posso botar 4 graus, depois 5 graus, depois 6 graus, 7 graus. Não, isso não. A temperatura aqui é constante. Legal? Beleza? Deu para te responder aí? Legal, Nicolas? Beleza, escreveu aqui, beleza. Legal, garoto. Show de... Oi, pois não. Você disse que a temperatura do corpo, quando a gente absorve calor, a gente soa para a gente não passar mal, para manter a temperatura do corpo. Então, essa temperatura do material puro, por exemplo, o cubo de gelo,
ele Aqui o meio cubinho que de gelo. também. Tem aqui dentro o cubinho de Então, gelo. Mas Fala. ele fica nessa temperatura de fusão e de ebulição, porque ele também meio que soa para manter a temperatura? Vamos lá, gente. Olha só. Isso aí. O que acontece? Quando você está correndo, vamos botar atividade física, você está correndo. Então, quando você está correndo, a sua temperatura corporal vai aumentar. Então, ele vai ter a tendência de te mandar para 40 graus. Certo? Porque você tem agitação de moléculas. Se tem agitação de moléculas, você tem calor. Beleza. Aí seu corpo fala assim, não, eu não posso mandar pegar 40 graus Celsius não, pô, tá doido? Vai dar problema. Vou mandar embora a água. Por que ele manda embora a água? Porque se ele mandar a água embora, a água então vem para a superfície, evapora, a energia sai da água, mas não sai do seu corpo. Olha que legal, o corpo é inteligente. E aí você falou do gelo. O gelo também tem essa tendência. Quando ele começa, então, a mudar o estado físico, ele tem a tendência a fazer isso aqui, ó. Ele vai, na verdade, ele vai absorver o calor. Vai absorver. Mas ele não quer mudar o estado físico dele. O ambiente é que vai fazer. Então ele começa a transpirar, vai ficar todo suadinho. E aí começa a derreter. Deu para entender? Ou não? Deu para entender, deu para entender. Professor, Oi, tem a Ana Júlia aqui com a mãozinha levantada. Fala, Ana Júlia, estamos com 70 ouvintes, que legal, hein? Vai. Professor, existe alguma doença ou alguma coisa assim que faz a pessoa não suar muito, aí vai ter algum problema por isso? Show! Ana Júlia que perguntou? Sim. Ana Júlia, sim, tem sim, tá? Tem sim. Tem sim, e é um probleminha até complicado, tá? Complicado que as pessoas não conseguem transpirar muito. Eu, por exemplo, não consigo ficar transpirando muito. Eu não sou o tipo de pessoa que está dando aula e que ela rodela embaixo do sovaco assim. Eu não tenho isso. Tá? Mas tem professor que, pô, parece que o bicho vai morrer, né? Se você pegar um professor que é meio gordinho assim, com certeza ele vai passar sufoco. Professor? Mas tem. professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O que é um sistema monofásico? Monofásico, que tem uma fase só. Por exemplo, eu estou tomando aqui suquinho de limão. É porque o copo é do espeligueto. Mas olha só, o suquinho de limão. Você está vendo? Vê só essa corzinha aqui do limão. Tá vendo outra coisa aqui dentro? Não, né? Então ele é monofásico. Monofásico. Agora, se tivesse um gelo, seria duas fases, né? Tem sim, é porque eu não tenho como mostrar pra você, tá? Mas tem sim, tá? Tem aqui o gelinho. Mas aí seria duas fases se tivesse o gelo? Duas fases. Duas fases, porque você consegue distinguir quem é gelo e quem é suco. Agora, Mas também tem um ambiente, né? Tem um ambiente também, né? É, mas olha só. Imagine que esse copo fosse de água. O ar atmosférico. Professor? O copo de água. Só um minutinho. Olha aqui. Um copo de água. Aí você tem um copo d'água e você tem o gelo. Então você tem as substâncias são as mesmas, água e gelo, né? Porque o gelo é água sólida, porém apresenta duas fases. Você consegue distinguir o que é sólida, gelo outra é líquida. e a outra é líquida. Então ela tem duas fases na mesma substância. Mas o ar atmosférico não conta, não? Não. Porque você está analisando a substância e não o que está tudo dentro do sistema. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, falar todo o sistema fechado, o sistema é todo fechado, aí eu posso contar o ar atmosférico. Se eu falar assim, ó, em um sistema fechado que contenha ar, entendeu? Água e gelo, aí sim, conta tudo. Alguém falou 3 minutos aí, o que? A aula tá acabando? Mas eu não posso ir direto, não? Não sei. Acho que eu vou direto, hein? Professor, Oi. Só um minutinho. tá bom. Só um minutinho. Quem tá falando comigo é a?
Isabela. Isabela, deixa eu só responder a Ana Luísa aqui. Se Tá o gelo bom. derreter, vira uma única fase? Isso aí, vira uma única fase. Legal. Vamos, Isabela. Calma, eu esqueci, depois eu pergunto. Ah, tá. Então a minha aula vai até 3h15, então, hoje? Direto, é? Não, professor, é porque quando você entra, aí é contado 1 hora. Então nós vamos até 3h30. Como diz... É Sara que tá falando comigo? Isso, sou eu. Beleza, Sara, até 3h30. Então vambora. Eba! Vambora. Vamos agitar aí, gente. Amado Batista, pau vai quebrando aqui nesse lugar. Olha só Professor, que interessante. Oi. mas uma substância, ela pode não ser monofase. E mesmo assim, a gente não conseguir ver as outras fases, tipo sangue, leite. Sim. Aí, no caso, não são substâncias, são misturas. Ah, tá, desculpa. São misturas, tá? O sangue é uma mistura heterogênea. Na verdade, nós chamamos de mistura coloidal. O leite e o café pode ser mistura? Leite e café são misturas. O café já é uma mistura. O café E o já é uma Todd? própria mistura, né? O Sim, leite E também, o né? Todd? também. Ne- Também. Que tem Todd alguns- Nescau também? Tipo, com leite? Isso aí, mistura. Professor, Oi, quem tá falando? professor, Isabelle, como ficaria o gráfico se em vez da temperatura subir, ela descer? Gráfico de resfriamento. Então, o gráfico de resfriamento eu explico na outra ocasião. Por quê? É a mesma coisa, né, professor? É só inverter. Da ordem. É só você inverter aqui, ó. Bota o ponto de ebulição para cá e você desce. Só que eu vou fazer um gráfico de resfriamento para vocês. É porque eu explico substâncias puras, misturas, os tipos de misturas que nós temos, azeotrópica e eutética, aí depois eu venho para o resfriamento. Porque aí você entende todos os gráficos. Tá bom? Entendi. Beleza, mas vai ter gráfico de resfriamento, pode ficar tranquilo. Posso vir para cá então? Sim. Show de bola, galera? Alguma Sim. dúvida lá de lá? Não. Então, beleza. Não. Então, ó. Então, nós vamos para as misturas. Então, tá, ó. Cuidado com as misturas. Agora você não tem mais substância. Olha, eu tava até falando com os meninos, eu tava dando aula aqui antes. Aí vocês têm a mania de falar assim: nossa, mas leite com Todd é uma substância, né, que sustenta. Não, não. Leite e Todd não são substâncias, são misturas. Você não pode falar que é substância pura, não. O leite é uma mistura, é uma substância forte, boa para o organismo. Não, leite não é substância pura, leite é mistura. Então que eu falei que ele é um coloidal. Você não pode falar. Ô, professor, o que eu falo então? Quando você fala assim, ó, água é uma substância importante para a vida. Tá certo? Tá certo. Né? Se você pode falar assim, por exemplo, se você pegar aqui, ó. Mas só destilada, né, professor? Só destilada. Água da Cezanne é uma peste. Água mineral é uma mistura, tá? Nicolas, a água mineral é mistura, porque ali tem flúor, cloro, zinco, tem, olha o nome, ó, água mineral, tem minerais. Tá bom? Tem sódio, tem cloro, tá bom? É uma mistura homogênea, professor? Homogênea. Ok. Você não consegue. Nossa, olha aqui o zinco passando. Olha o alumínio. Você não consegue ver. Tá bom? Professor, Oi. você disse que na água mineral eles botam ferro, minerais em si. Minerais. Então, se eu botar um ímã perto de um recipiente, se eu botar água dentro de um recipiente, botar um ímã por cima, ele puxa os minerais? Não. Porque, para começar, então, o ferro, o alumínio, o zinco que estão ali são em quantidades muito, muito, muito pequenas.
As partículas Senão ia são bem- matar a gente, né? Senão ia matar a gente. Entendeu? Você ia morrer por como é que é? Absorção excessiva de metal. Valeu, Ó. entendi agora. É bem pequenininho, mas, né? Nós consideramos metais, tá bom? E na verdade ali não é metal. Professor, Você vai tomar ferro e vai colocar então um parafuso enferrujado dentro da água, né? Que a água tem que ter ferro. Não. São íons, ferro, íons, sódio, íons, cálcio. professor, Hum, e água com gás muda alguma coisa? muda. Muda assim. O que é uma água com gás? Nicolas Marques. Tipo Coca-Cola. Já vou te dar a palavra, Nicolas. Tipo assim, Coca-Cola, vou botar água com gás. Tira a Coca-Cola, que a Coca-Cola tem mistura de tudo que até troço ruim tem, né? Tem rato, tem rato, tem rato. Até com rato bebo, não tem problema não. Ó, a água com gás é o seguinte. Não, Nicolas Araújo não, é outro Nicolas. É um outro Nicolas aqui, é o Nicolas Marques. Você é o Nicolas com K, você é o Nicolas Araújo, você é o com K, né? E temos o Nicolas Marques, que daqui a pouco vai chamar aqui. Olha só, água com gás. A água com gás é o seguinte, você tem a água, certinho, beleza? Aí eles colocam sais minerais. Aí eles colocam, né? Eles colocam zinco, íons ferro, íons sódio, íons cloro, flúor. Beleza. Então agora você tem água mineral. E você vai agora, eles vão botar gás. O que eles fazem? Eles colocam ácido carbônico. H2CO3, o ácido carbônico. Quando entra na substância, na mistura, que é no caso da água mineral, ali depois ele vai formar moléculas de CO2, que são as bolinhas. Porque as moléculas de CO2 são gás e todo gás é apolar. E aí vai dando aquelas bolinhas de gás, né? Se você pegar e colocar uma essência de laranja, vira um refrigerante de laranja. Tá bom? E qual o sentido da água com gás? Por que criaram assim? Algum troço medicinal? É porque a água com gás, ela tem uma substância, né? Que é em pequena quantidade, né? Chamada quinino, que é muito boa para o fígado. Né? Tanto que a água com gás é meio amargo, né? E quando tem uma quantidade maior de quinino, ela não é mais água com gás, ela é chamada água tônica. Professor, você pode explicar o que é água com gás mesmo? Ela é uma mistura? É uma mistura de água com sais minerais e gás carbônico. Mas ela é uma mistura homogênea? Não, aí no caso é heterogênea. Porque você consegue distinguir o que é o líquido e o que é o gás. Não consegue? Ah, tá, entendi. Né? Então que você bate o olho na Coca-Cola e fala, ó, esse troço tá choque aí, ó. Tá sem gás. Então, xarope desgramado, é o que você fala. O Zoom passa de 1 hora, tá? Eu dou aula particular no Zoom, eu fico 2 horas com o aluno. Ô, professor, minha avó fala uma coisa aqui, tipo, quando você abre a Coca-Cola para tomar, aí você bota, tipo, em outra garrafa, o gás sai todo, isso é verdade? Tipo assim, perde a consistência dele, o gás fica normal, uma Coca-Cola sem gás? Sim. Olha só, o que acontece? Quando você passa a Coca-Cola para outro recipiente, uma boa parte do gás se perde para o ambiente. Se você deixar a Coca-Cola, vamos supor, você tira da garrafa e coloca na caneca, o gás acaba mais rápido, porque o gás vai sair para o ambiente. Mesmo que você coloque a tampinha, a Coca-Cola, depois que você abre, ela perde o gás, ela vai ficar choca. Por quê? O gás passa pelos lugares bem feios. O mínimo que tiver de espaço, um gás passa. E aí ele tem a tendência de ir para o ambiente. Então, se você botar numa garrafa maior, a tendência é de que ele venha perder o gás para esse ambiente, para esse espaço. Quando você abre, faz um barulhão, né? Isso aí. Porque ele já está indo, uma boa parte está indo para o ambiente. Nicolas, deixa eu só dar uma palavra para o Nicolas Marques, que ele perguntou e eu estou respondendo a galera, esqueci dele. Fala, Nicolas, manda aí a perguntinha. Ou manda aqui no chat. Nicolas?
Tá, depois ele manda aí. Então, Davi, fala aí. Davi? Nada não, beleza. Massa. Professor, Diga, Júlia que tá falando? é Juliana. Juliana Geiger. Ah, Então, e quando a gente chacoalha a Coca-Cola, é efeito do gás também? Quando tipo, a gente chacoalha e abre? porque quando você está chacoalhando a Coca-Cola, a tendência é que os gases venham fazer expansão. Todo gás gosta de expansão, tá? A gente chama de difusão. Eles adoram difusão. Difusão é espalhar. Vamos brincar um pouquinho com a... Meu áudio está subindo, Davi? Vamos brincar um pouquinho, vamos supor. Quer ver uma coisa interessante? Vamos supor que você está num ambiente, na sala de aula, tem um que solta um peido lá no final. Rapidinho a galera daqui da frente sente. Por quê? Porque os gases gostam de fazer difusão. Difusão facilitada. Já ouviu falar esse nome? Lá na membrana, né? Difusão, ó. Difusão facilitada. Lá na membrana plasmática da célula. Também dou aula de biologia. Olha só que interessante. A difusão é uma coisa bem interessante, cara. Eles gostam disso. Então, quando o gás gosta de difusão. Você agita a Coca-Cola, a tendência que as moléculas ficam agitadas, os gases também ficam agitados, exercendo pressão na parede do recipiente. Quando você abre a Coca-Cola, o que vai acontecer? Todo esse gás, ele vai querer sair de maior pressão para o de menor pressão. Certo? Isso é osmose, né? Sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, é isso que eles querem. Então, a concentração está maior na garrafa de Coca-Cola. Então, todo gás quer sair pelo único sentido, que é a tampinha. Aí, quando você abre assim, ó, a Coca-Cola explode, molha todo mundo. Então, é isso aí. Professor, o granito tem quantas fases? Depende. Eu estou olhando aqui para um e ele tem umas 2 ou 3. É porque aqui no livro tem uma questão dessa aí, tipo assim... O granito ele não fala. tem várias fases. Aqui tá dizendo que é 2. Tá dizendo que é 2. Depende do granito que ele está analisando. Pode ter 3. Eu estou vendo aqui, o meu é escuro. O que está aqui, né, é escuro. Então, eu estou vendo 2. Mas pode ter 3. E o outro pode vir, eu estou vendo mais claro aqui também. Depende. Granito é muito complicado. Mas toda vez que você vê a palavra granito, bota mistura heterogênea. Tá bom? Obrigada, professor. Nada. Posso ir pro misturas aqui? Vocês já estão falando um monte de Professor. misturinha, ó, o gráfico aqui, ó, te esperando. Fala. Professor, aqui, a reação do Mentos com a Coca-Cola também seria por causa do gás? Isso aí. O que acontece? A Coca-Cola, ela é um tipo de bebida. Vamos supor, se você pegar Coca-Cola, colocar o Mentos na boca e colocar a Coca-Cola em cima, você não vai botar Coca-Cola pelo nariz. Não vai conseguir. Ixi, eu tenho que olhar aqui só um minutinho. Eu vou olhar daqui a pouquinho na apostila, tá? Tem hora que eu não tô lembrando se é 3 ou 4. Eu olho aqui daqui a pouquinho. Olha só. A Coca-Cola, então, quando ela bate o Mentos, quando bate na Coca-Cola, o grande problema é que vai deixar as moléculas muito agitadas. Isso porque o Mentos agita o gás da Coca-Cola. E aí causam um aumento na pressão dos gases, que eles vão querer se expandir. Aí não tem para onde sair para o lado, vai sair para cima. Aí fica aquele troço todo. E, ô professor, é possível que, tipo, você vai botar aumentos na Coca-Cola e consegue fechar mó rápido. E como vai fazer? A garrafa pode explodir? Ou acontece nada? Vai ficar ali só dentro a pressão? Não, a garrafa não explode. Garrafa PET aguenta uma pressão, você tem ideia, gigantesca. Que eu consigo fazer lançamento de foguetes, vinagre, bicarbonato, aquele negócio todo dentro de uma garrafa PET. A garrafa PET ela foi criada para resistir a alta pressão. Você pode botar 4 atmosferas lá dentro da garrafa PET que ela não explode. Só que aí você coloca e fecha. Dias depois se abre. Tem como ela sair ou o gás vai sumir de alguma forma?
Olha, se você conseguir fechar a garrafa de Coca-Cola com Mentos, né? Antes dele explodir, você vai ganhar um porque prêmio. tem gente que amarra com um fio, tipo de fio dental, e bota devagarzinho e pronto, fecha. Aí fica lá. Tem gente que Eu já vi vídeo assim no YouTube. Tem gente que faz isso também. Coloca o Mentos na tampinha por dentro, aí abre a Coca-Cola, não vai ficar tão eficiente. Abre a Coca-Cola, coloca a tampinha aqui, fecha e vira assim, ó. Puf, puf. Aí já era, meu amigo. Pode ocorrer o problema, a tampinha não aguentar e começar a vazar, assim, ó. Mas explodir a garrafa não explode, não. Professor, a minha pergunta Entendi. é a seguinte. Por que a gasolina e a água são misturas heterogêneas? Bem, é porque, vamos lá, ô Nicolas, quem tiver com o livro, gente, aí a apostila do Aproveste, dá uma olhadinha para mim se essa matéria é no capítulo 3 ou 4. Por quê? A apostila do Aproveste está servindo de apoio aqui para o meu computador. Então, se eu tirar, a câmera vai ficar um pouquinho meio de lado assim, ó. Aí não tem como eu ver aqui. Confere para mim, fazer favor. Vamos lá. Gasolina, olha só, capítulo 3, né? Já vi aí a resposta. Olha só, a gasolina e a água são misturas heterogêneas. Por que isso? O que acontece Valeu. O que acontece com a água? A água, nós falamos, né, que é um polar. Então, que a água é o solvente universal. Tá. Se você pegar a gasolina e colocar na água, não vai acontecer, elas irão se misturar? Acho que não. Acho que sim. Sim, irão se misturar sim. Água e gasolina se misturam? Sim. Porque senão o nome não seria mistura heterogênea. Eles não interagem entre eles. É porque a gasolina é apolar. Não tem afinidade com a água. Certo? Então, é igual água e óleo. Água e óleo se misturam. Eles não interagem entre si. Tem nada a ver uma coisa, você fala assim, eles não se misturam. Senão o nome não seria mistura heterogênea. Eles se misturam, sim. Misturar é estar dentro de um mesmo sistema. Olha aqui, ó. O suco aqui de limão. O suco de limão tem o quê? Tem água, tem o suco de limão, tem o açúcar e tem o gelo. É uma mistura? Sim. Porque está dentro de um sistema, que é o copo. Se eu colocar água e óleo aqui, eles não se misturam, não? Sim, vão estar dentro do sistema. Vão estar dentro do Uma sistema. substância, ela não está dentro de um sistema, professor? Está dentro de um sistema. Está sim. Uma substância está dentro do sistema. Só tem ela no sistema. A água, vou supor, água destilada. Se eu colocasse aqui um copo só de açúcar. Substância pura. Sacarose. Tá? Substância. Só tem sacarose dentro do copo. Então é uma substância pura. Não é uma mistura. Se eu colocar sacarose e colocar água, aí sim, é uma mistura. Porque agora eu tenho água e sacarose no mesmo sistema. Professor? Oi? Eu tô com dúvida. Se eu botar qualquer elemento sozinho, ele é uma substância pura ou não? Tipo, qualquer elemento sozinho num local. No sistema. Qualquer elemento não. Se você botar qualquer substância sozinha em um sistema, é lógico que é uma substância. As misturas só existem se tiver substâncias. As substâncias existem sem ter mistura. E o professor? Só um minutinho. Deu para entender o que eu falei? Olha só. Sim. Se eu tiver água no sistema e no outro sistema tiver só sal, existe a água, existe o sal. Certo? Então, substâncias existem sem ter misturas. Agora, uma mistura só vai existir se tiver a união de duas substâncias. Senão, não vai. Vai lá. Quem perguntou aqui tá falando? Ô, professor. Sou eu, Lucas. Diga, Lucas. Você disse que a água misturando com a gasolina. Tipo, você mistura água com a gasolina, se jogar fogo, acontece alguma coisa? Ou ela perde os elementos dela? Pera aí que esperar o infeliz passar com a Kombi aqui. Olha só. Na verdade, olha só, depende da composição. Depende da quantidade.
Se tiver mais gasolina do que água, ocorre a combustão. Meio a meio, então. O que acontece? Ocorre a combustão, porque a gasolina fica em cima e a água fica embaixo. Ocorre combustão. Ah, entendi. Tá bom? Entendi. Vamos lá, professor, como faz a diferenciar um gráfico de substâncias puras de um gráfico de mistura? É isso que eu estou querendo começar aqui agora. Vamos lá, então? Se eu colocar uma pedra na água, vira uma mistura? Sim, uma mistura heterogênea. Água e pedra. Você vê a água e você vê a pedra. Sim, água e areia é a mesma coisa. Legal, Guilherme? Olha aqui, ó. Fazendo o gráfico de misturas. Então, agora você viu aqui que a substância pura tem o quê? Ó, ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Olha o que acontece com as misturas. Vou botar de vermelho. Olha aqui, ó. Você chegou aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Vamos supor que eu faço um picolé. Picolé. Então, eu boto lá no freezer o picolé. Tiro o picolé do freezer e coloco em cima da pia. E aí eu começo a atender o telefone. Eu vou atender o telefone, estou falando mal da vida dos outros, né? Não tem coisa melhor não, né? Olha aqui. E aí você vai ver o seguinte, que o picolé vai começar a derreter. Só que ele não derrete com temperatura constante aqui, ó, da parte do ponto de fusão. Da passagem do estado sólido para o estado líquido. Certo? É assim, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Olha só. O picolé, então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai mudar de estado físico. Para ele mudar de estado físico, ele vai ter que ficar absorvendo a temperatura do ambiente. Só que é assim, ó. Ele está a 37 graus Celsius. Ele tá a 4 graus Celsius, lá dentro do freezer, menos 4. Aí ele vai para o ambiente, que está em torno aí de uns, vamos botar 27 graus Celsius. Olha o que vai acontecer. Para ele chegar até os 27, ele vai absorvendo calor gradativamente. Aí vai assim, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá vendo, ó? Ele não tem temperatura constante, 4 graus, e vai mudando de estado físico. Por que isso? O que acontece nas misturas é o seguinte, a água, que é o ponto de fusão dela, o açúcar, que é o ponto de fusão dele, o que suco lá que você misturou, o limão, seja lá o que for, que é o ponto dele. Então, não tem uma definição. Para não ter briga, fica variando. Aí chegou ao ponto de estar tudo líquido. Vai continuar aumentando a temperatura. Ponto de ebulição. A água, que é o ponto de ebulição dela. O suco de limão, que é o ponto de ebulição dele. O açúcar, que é o ponto de ebulição dele. Para não ter briga, variando também. Certo? Então, aqui, ó, líquido mais vapor e vapor. Então, você tem aqui o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição variado nas misturas. Ok? Então, é assim. É Stephanie, porque tá Esté, deve ser Stephanie, né? Olha aqui, ó. O que vai acontecer? O ponto de fusão e o ponto de ebulição nas substâncias puras é constante. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição das misturas vai ter uma característica variada. Então, o ponto de fusão é variado, o ponto de fusão vai ser variado também. Se tem mistura, ninguém define quem é quem. Tá bom? Variando quer dizer que pode aumentar a temperatura ou cair. Sim, isso mesmo. Quer ver um exemplo muito legal? Já vou dar a palavra aí. Nicolas, olha só, presta atenção. Quando eu coloco a água para congelar, essa água vai congelar a 0 graus Celsius. Pronto. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Se eu for fazer um chup-chup, aí você tem limão, você tem o açúcar e você tem água. Então, na mistura, não pode, então, ele não vai ter ponto de fusão constante. Porque o suco de limão, que é o ponto de fusão dele,
a água que é o ponto de fusão dela e o açúcar também que é o ponto de fusão. Legal? Então, para não correr isso aí, briga. Então, vai ficar variando. Então, um chup-chup no congelador, ele vai congelar -4, -7. Se você vai num barzinho com a sua mãe, lá com a família de vocês, aí você olha pro freezer assim, aquele freezer bonitão, da Skol, aí eles têm um termômetro, um termostato lá em cima. Está marcando -4, mas a cerveja não está congelada. Por que ela não está congelada? Porque eles ficam disputando o quê, professor? O ponto de fusão. Entendeu? Porque cada um vai querer o ponto de fusão dele. Então, para não ter briga, vamos dizer assim, né? Vai ficar variando o ponto de fusão, porque são várias substâncias no mesmo recipiente. Cerveja. A cerveja não congela -4 graus. Mas por que ela não congela? Ela não congela porque o ponto de fusão dela é -8, -10, aí congela. Entendeu? Professor. Então demora mais para congelar? Demora mais para congelar, assim como também demora mais para ferver. Quem foi que falou isso aí, gente? Fala aí. É a Isabelle. Isabelle, é isso mesmo. Por exemplo, se eu vou fazer café, se eu ferver a água pura, 100 graus Celsius. Se eu colocar pó de café para ferver, junto com a água, 104. Eu faço café aqui em casa assim. Eu coloco a água para ferver com o açúcar. Certo? Então, a água vai ferver com 107, 108 graus Celsius. Tem gente que coloca o pó de café junto, faz tudo junto. Eu não gosto, não. Faz tudo junto. Aí, bicho, é 112, 115, porque tem várias... Quanto mais substâncias você misturar, pior vai ser o ponto de ebulição, vai demorar mais para entrar no ponto de ebulição, vai demorar mais para entrar no ponto de fusão. Deu para entender? Professor, é tipo quando você faz tipo um sorvete caseiro, né? Ele demora muito tempo para ficar pronto no freezer. Por conta Qualquer disso, sorvete. tem várias misturas. O sorvete demora pra caramba, que tem várias misturas. Tá bom? Qualquer sorvete. O caseiro, então, não se fala, né? É porque o nosso freezer, a geladeira, o nosso freezer em cima, ele não é apropriado, né? Ele não tem uma temperatura tão baixa quanto um freezer mesmo, aquele lá da Kibon, da Ode, né? Ai, professor, outra coisa. O álcool, ele não congela. Eu fiquei sabendo disso. Sim, não congela. Não, ele não congela, congelar ele congela. Então, mas não no nosso freezer. O nosso freezer não tem capacidade. Isso aí, o ponto de fusão dele é muito baixo. É igual o nitrogênio. Ele é uma mistura também? Depende. O álcool é uma mistura? Depende. Qual álcool que você está usando para lavar as mãos? 70. Álcool 70. O que quer dizer isso? 70% álcool, 30% água. Então, ele é uma mistura. Sim. Uma mistura heterogênea ou homogênea? Homogênea? Homogênea. Deixa eu só ler uma perguntinha aqui. Peraí, rapidinho. Variando quer dizer que pode aumentar a temperatura ou cair. Isso mesmo. Quando você fala que cada um quer seu ponto de fusão, aí é no gráfico o resfriamento, né? Seria o resfriamento. Isso mesmo. Professor. Eu indo testar. Tá indo testar, né? Tá indo lá no freezer para ver como é que é a parada, né, Adri? Menina? O Adriano, ou Adriana? É Adriel, professor. Adriel? Nossa, errei feio. Beleza, Adriel, isso aí. Química é top, química é tech, química é tudo. Pode testar. Vamos lá. Então, a água da Cezanne demora mais para congelar e ferver. Ô, João, é isso mesmo, cara. A água da Cezanne é uma praga, gasta até o nosso gás, tá? É isso mesmo, demora mais para ferver. Legal, gostei dessa parada. Vou usar esse negócio aí como exemplo, hein? Maneiro. Isso aí. Quem mais, gente? Professor, como cairia na prova esse tipo de questão? Tipo, perguntando qual a diferença dos dois, alguma coisa assim? Sim. Vamos lá. Vou sair agora da tela. Vou ficar aqui de ladinho. Tá bom? E vou ditar uma questão aqui para vocês. Vocês vão receber um monte de questões. E aí vocês vão ficar só olhando o gráfico agora. Vamos lá, ó. Em um determinado laboratório, um químico está preparando uma determinada mistura para
o teste contra o coronavírus. Essa mistura dele vai ser utilizada para meios higiênicos. Este químico, então, ele vai utilizar água, vai utilizar álcool, vai utilizar acetona e vai utilizar também cloreto de sódio, tá? Isso é doido, tá, gente? Eu que estou inventando aqui. Tá bom. Após ter feito as misturas, o químico, então, começou a analisar o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição, representando apenas através de gráficos. O gráfico que representa a mistura deste químico com essa nova misturas para higienização está representado na letra A ou letra B. Aí você tem a letra A e a letra B. Qual que vai ser? É isso que ele vai te perguntar. B. Porque É a B. Ele já falou, é uma mistura. Já falou mistura, ficou fácil. Olha só, agora vou sair de novo. Antes de misturar, o químico ferveu a acetona. E qual o gráfico que representa o aquecimento da acetona? A. B. Sabe por que A? É porque ele ferveu a acetona sozinha. Então é uma substância, né? Aí ela é uma substância pura. O químico agora ferveu a substância, ele colocou em um frasco a água e o cloreto de sódio. Qual gráfico que representa? A ou B? Mistura. B. Mistura. Letra Falar em B. mistura, deixa eu só falar uma coisinha interessante para vocês. Água e sal é muito interessante. Todo químico adora usar exemplo de mistura de água e sal. Sim, todo lugar tem, professor. É sempre essas questões que tem. Sempre essa questão. Por que os água e sal é muito utilizada? Presta atenção numa coisa. O sal, gente, o salzinho sozinho, tá? O sal como substância pura, ele tem uma coisa assim bem interessante. O que acontece? Ele tem o ponto de fusão, temperatura Mas aqui. o sal é uma substância composta, não, professor? Porque é NaCl, não é não? Isso aí, substância pura composta. É porque ele tem sódio e cloro na sua fórmula. Então, ele tem dois elementos químicos. Olha só que legal. O ponto de ebulição do sal, isso aqui, ó. O ponto de ebulição. Desculpa, o ponto de fusão aqui, ó. Ponto de fusão. O ponto de fusão do sal. Isso aqui, ó. Para ele passar de sólido para líquido, ele tem que ter uma temperatura média de 800 graus Celsius. É por isso que quando você faz churrasco, aí acabou o churrasco. Aí tem aquele pedacinho de carne que fica lá na grelha. Você esquece dele. Daqui a pouco a carne tá dura, toda tostada e o sal e tá branquinho em cima. É porque é 800 graus. Você tá lá na praia tomando banho lá na praia, legal, aí você vai tomar sol. Daqui a pouco você olha pro seu braço, tá tudo branco assim, tudo russo. É porque o sal, ele não consegue evaporar junto com a água. A água vai e o sal fica. Aí o ponto de fusão dele é altíssimo. Olha que doideira. Por isso que os químicos gostam muito do exemplo de água com sal. Legal? Deu 15h30? Já? Tá de sacanagem. Gente, já tem 1 hora que a gente tá aqui dando aula? Ah, favor de ir até às 16, hein? Meu horário era até às 16? Você vai dar 2 aulas, professor? Você Não, vai dar meu 2 horário é aulas? até que horas? Meu horário mesmo. Eu ia até... A aula só é 1 hora.
Não, Uma hora, eu- até 3. É horas. até as 3. minha aula ia até 4h10, né? Então minha aula tem que ir até 4h10. Não, porque no Mas caso aí vai deu- ser 2 aulas. É porque eu peguei a Professor. aula do Ezequias e a minha. Isso aí. Ah, tá. Então. Ah, então são 2 aulas, então tá certo. É até 4h10, eu acho. Não é? Eu entraria na É. aula 3h10. É 3... até 4h10, então, professor, já que são 2 aulas. Então vambora. São 2 aulas. São 2 aulas. É porque eu peguei o horário do Ezequias mais o meu. Ah, então tá certo. E Chicleito não me ligou ainda? Então tá bom demais. Porque senão eu ia falar, ô bicho, acaba esse troço aí, rapaz, sai daí. Beleza? Então vambora? Vambora. Show. Mas, Professor. vamos mandar mensagem pro Chicleiton. Cri, cri, cri. Cri. Peraí, olha só. Terminar os compromissos fora do curso e a rotina. Mas, por favor, quando não der para vocês darem... não, aqui é outra coisa. Deixa eu falar assim. Olha que legal, né? Pode mexer no celular durante a aula não, né? Mas eu posso. Antes eu não podia mexer no celular, agora pode, né? Porque você tem que ter aula no celular. Tô mandando aqui para o Gicleito, eu mandei para ele, assim que ele me responder, eu mando para vocês. Tá vendo? Aqui é o nosso grupinho de professores aí do pré-IFES. Tá bom? Beleza, então vambora. Enquanto ele não fala nada, vambora, vamos continuar aqui de boaça. Beleza? Então tá, tem entendido substâncias puras e misturas. Tem alguma dúvida? Quer fazer perguntinha? Professor, eu tenho uma dúvida daqui que você estava falando do sal. Tem alguma diferença entre o sal grosso e o sal normal? Ou é só o tamanho? Todo sal é sal. Assim, sal grosso e o sal fino são cloretos de sódio. Certo? O sal grosso, ele na verdade, por que fazer churrasco com sal grosso é melhor? É porque quando você vai fazer churrasco, você vai fazer com grande quantidade. Então, quando a pedra de sal estiver mais grossa, é mais difícil da carne absorver. Então, ela vai absorvendo, né? De acordo com o que o churrasco está fazendo ali. Eu, por exemplo, o que eu faço? Senão vai ficar muito salgada, né? Senão ela vai ficar muito salgada. Então, o que eu faço? Eu coloco a carne, aí eu coloco uma bandeja de sal separada, bato a carne no sal e coloco na grelha. Tem gente que é doido. O que a pessoa faz? Tem pessoas que fazem o seguinte. Tempera a carne toda e coloca lá. Aí vamos supor, o churrasco acabou 11 horas da noite. Aí no outro dia, na hora do almoço, quer fazer churrasco de novo. Vai pegar aquela carne. Vai estar salgada, virada no giraia. O sal fino, gente, quanto mais fino for, mais rápido será a reação. Né? Como assim, professor? Isso aí. Se você tiver, eu vou supor, o saleno, ele derrete. Mais rápido. Isso. O saleno, ele derrete, ele dissolve muito mais rápido na água do que um comprimido de Sonrisal. Porque quanto maior a superfície, quanto maior, a superfície de contato, mais rápido será a reação. Então, o pozinho tem uma superfície de contato, a água envolve muito mais o pozinho do que o próprio comprimido. Ela vai ter um pouco de dificuldade. Se você jogar sal fino lá, acabou. Ferrou. Certo? Agora, ô professor, sal do Himalaia é a mesma coisa? O sal do Himalaia é complicado. O sal do Himalaia, ele na verdade é um sal diferenciado. Ele é um sal que tem outras composições químicas, né? Tem sal rosa também. É, esse sal do Himalaia, não é não? Sal rosa? Ah, eu não sei se é não. Sal rosa e sal de Himalaia é a mesma coisa. Lá não é cloreto de sódio. Lá é cloreto de potássio. Entendeu? É mais saudável, mas é muito mais caro. Professor, não dizem que quando você muda os elementos químicos, ele forma outra substância. Então, se você colocou o potássio em vez do cloreto de sódio, como que virou a mesma coisa, um sal?
Não, é um tipo de sal. Vocês vão estudar o ano que vem uma coisa chamada Professor? funções inorgânicas. Só um minutinho. Funções inorgânicas. E aí, vamos supor, você tem vários tipos de sais. O bicarbonato de sódio é um tipo de sal. Só que ele tem outra característica. São vários sais, tem várias características diferentes. Então, o que nós conhecemos é o cloreto de sódio, que nós chamamos de sal de cozinha, é o mais famoso. Mas existem outros sais. Por exemplo, quem já teve catapora já tomou banho de pergamanato de potássio, quem comprou midinho roxo. Aquilo é um sal. Tá vendo? Mas você não vai ficar comendo aquele troço. Então, tem vários tipos de sais diferenciados. Quem chamou aqui? Ou quem levantou a mão aqui? Teve um que levantou a mão, gente. Eu não sei quem foi. Pode chamar. Pode chamar, pode falar. Então, tem um sal que meus avós compram, que ele é tipo um sal mais, eu acho que é pra quem tem pressão alta, né? Isso aí. O sódio, ele aumenta a pressão. Então, deve ser o sal do Himalaia. Ele é de cloreto de potássio. Então. Ah, e só responder do João Vitor aqui. João Vitor, com açúcar também, tá? O João Vitor falou assim, e com açúcar? João Vitor, olha só. Com açúcar a mesma coisa. Você já reparou que o café da sua casa, quando é feito café na sua casa, você usa açúcar cristal? Aquele açúcar grosso. E quando você vai fazer o cafezinho, aquele cafezinho lá que você toma, café expresso, que troço ruim da peste. Então, você vai fazer o cafezinho lá, eles te dão sal em sachê, aí você bota uns 10 ali dentro que ele troço não adoça. Então, olha só. Quando você vai usar pequenas quantidades, você usa o sal fino. É o que a gente usa em casa, temperar uma carne, uma saladinha. Você não vai temperar salada com sal grosso, né? Agora, uma garrafa de café já é um pouco maior, cara. Você vai gastar muito açúcar fino. Então, é melhor você usar um açúcar mais grosso, que nós chamamos de açúcar cristal. É a mesma coisa. Beleza? Proporção, né, professor? Proporção. Vocês vão ver isso aí na estequiometria. Tá? João Vitor, legal sua perguntinha. Cara, maneiro. Isso aí, proporção. Você falou tudo. Legal? Beleza? Vamos seguindo? Tem mais 2 gráficos, hein? Vocês querem fazer um print da tela? Vamos lá fazer print da tela. Faz o print da tela, por favor. Professor, eu já tinha copiado isso antes, então não vou copiar de novo, não. Mas não é. Aí o dedo aí, botar o dedo, passou o dedo aí. Olha os efeitos da tela. É falta do que fazer, gente. Vamos lá, então? Posso voltar? Voltei. A não ser que você queira fazer um print comigo aqui, ó. Do lado. 3x4 de corpo inteiro. Olha aqui, ó. Legal pra caramba, né? Então, nós temos esse tipo de gráficos. Vamos para 2 gráficos. 2 gráficos. Eu estou botando 4. São 4 no total. Vamos para mais 2 tipos de gráfico. E aí você vai ter que abrir o zóio. Porque senão você perde a questão. Esses gráficos são perigosos. Na verdade, são 5, porque tem um resfriamento ainda para a gente fazer. Tá bom? Meu Deus. Mas são simplesinhos. Mas é fácil, professor, da eutética, da azeotrópica. A azeotrópica, né? Não vamos falar agora, é ele mesmo. Tá bom? Não é difícil. Não é não. Esse povo fica fazendo... Ai, meu Deus, é muito difícil. Não, eu apaguei tudo aqui porque eu quero desenhar bem bonitinho. Vamos apagar aqui. Substâncias puras, gente, só tem um tipo de gráfico, tá? Agora, as misturas... Aí tem esse aqui e tem mais 2. Bem, vamos lá desenhar. Primeiro eu vou explicar o que é, tá bom? E depois eu vou, então, mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar o que é. Como assim, professor? Eu vou te explicar o que é uma mistura eutética e o que é uma mistura azeotrópica. E depois a gente vai fazer o gráfico. Não adianta a gente fazer o gráfico se você não sabe o que é. Legal? É igual você ficar fazendo assim. Gente, eu sou muito chato para comer. A pessoa fala assim, não, come aqui. Experimenta. Mas eu não gosto. Não vai que tem um negócio aí que eu não gosto. Não, come só um pouquinho. Eu falei, não vou comer porque eu não gosto. Enquanto não mostrar o que é, eu não vou comer. Então não adianta eu mostrar para você o que é um gráfico de azeotrópico.
Ou tem uma obra aqui do lado que tá complicado, hein? Não tem como eu mostrar para você um gráfico azeotrópico, um gráfico eutético, se você não conhece a coisa. Então vamos conhecer. Bem legal. Deixa eu ver se é o Gicleito que está falando aqui comigo. Isso aí, vou até 16h10. Ele está falando aqui comigo agora, tá bom? Então nós estamos aqui de olho na tela, balançando. Vamos lá. Deixa eu responder, né? Gicleito, a galera tá mandando um abraço para você. Olha aqui. Beleza? Então vamos lá, ó. O que que acontece aqui nesses gráficos? Vamos falar de misturas azeotrópicas e misturas eutéticas. Vamos lá, vamos botar um nomezinho aqui. Misturas eutéticas. Então vamos ter aqui, ó. Misturas azeotrópicas. Esse nomezinho feio mesmo, azeotrópicas. E vamos dar um exemplo de cada uma. Vamos supor, vamos lá. O que é uma mistura eutética, gente? Misturas eutéticas, nós chamamos, o maior exemplo são as ligas metálicas. Como assim, professor? As ligas metálicas. Olha o que acontece com as ligas metálicas. Bem, as ligas metálicas são esses camaradinhas aqui, ó. A minha aliança, tá vendo aqui, ó, a aliança, ó. Tirou. Tá vendo, ó? Ó. A minha aliança, ela é de ouro. Mas ela não é de ouro puro. Ela é um ouro 18 quilates. Quer dizer, 18 quilates quer dizer que esse ouro não é puro. O puro é 24 quilates. O quilates é uma unidade de Gigi do Aribireira. Mas é quase, professor, é quase. É quase. É quase. Né? Vale alguma coisa. Já vale alguma coisa. Não, olha só, galerinha, o que que acontece? Quando você tem uma aliança de ouro, deixa eu botar aqui pertinho da câmera. Aqui. Quando você tem uma aliança de ouro, se você colocasse o ouro puro aqui, ele teria o seguinte, o ouro é um metal mole. Qualquer coisinha ele iria amassar. E comigo então nem se fala, né? Porque eu dou cada porrada que só Jesus. Então, iria amassar. É muito maleável. Isso aí, Maria Eduarda. Ó, muito maleável. Por isso que é bom para fazer lâmina, ele é bom para fazer fio, né? Ele é dúctil também. Isso é muito legal. O que acontece é que eu preciso colocar, então, uns outros metais aqui para dar uma característica à minha aliança. Então, eu coloco prata, que é bem resistente, o alumínio, que é mais resistente do que o... Se fosse de diamante, professor, nem precisaria, né? Nossa senhora, é lógico que não, que já viu uma aliança de diamante? Que chique. Pessoal, o segundo gráfico é o quê? Misturas de quê? Azeotrópicas. Teve um que botou aí falando do Minecraft? Nossa senhora. Misericórdia. Você acredita que eu nunca joguei isso, cara? Nunca joguei. Eu sou da época esse troço não é de Deus, não. Eu sou da época do Atari, velho. Olha aqui, ó. Bem legal, misturas azeotrópicas, misturas eutéticas. Olha que legal. Então, quando você tem uma mistura eutética, você tem que lembrar das ligas metálicas. Latão. Latão é um exemplo muito legal. Qual outro exemplo super legal? Olha aqui, ó. Medalha de bronze. Não existe bronze na tabela periódica. Existe, na verdade, o estanho com cobre, que vai dar origem ao bronze. Ah, que legal. Agora eu estou entendendo aí, ó. Aquele cordão de prata que o pessoal coloca assim, ó, bem grosso, parece até coleira de cachorro, guia de cachorro. Então, ali você vai pegar lá no feixe e vai estar escrito assim, 950, 925. A minha aliança aqui dentro tem assim, ó, 750. O que quer dizer isso? 75% ouro, 25% de outros metais. Por isso que ela é de 18 quilates. Ela tem uma mistura. Então, essas misturas nós chamamos de misturas eutéticas. Tá bom? Mistura eutética. Aí é só fusão constante, né, professor? E a ebulição variada. Na verdade, ele vai ter um ponto de fusão constante
E aqui vai ter o ponto de ebulição variado, né? Se você pegar aqui, ó, por exemplo, ponto de fusão, ó, constante, ponto de ebulição variado. Como a mistura eutética é o seguinte, vamos supor que eu queira, eu estou aqui com a minha aliança, e aí, né, meu dedo é bem fininho, minha aliança acho que é 14 o número dela. Olha aqui, aí, vamos supor, aí o casamento acabou, pronto, o casamento acabou, e aí eu não vou deixar, aí lógico que aí dá brigaiada, né? Primeiro começa meu bem, depois vem meus bens. Aí vem aqui, ó. Eu não quero mais essa aliança. Eu já falo assim, então me dá aqui. Se você não quer, o problema é seu. Dá pra cá, né? Aí, 70% ouro, isso aí. Pode ficar também 75% ouro, 25% prata. Não, é só exemplo. A minha esposa já tá falando lá comigo, lá, ó, já tá reclamando. Tá falando baixaria. Eu falei, não, é só exemplo. Olha aqui, ó. Por isso que não é bom dar aula em casa. Olha só. Aí, beleza. Aí eu vou me dar isso aqui logo, já que você não quer. Vou lá, vou derreter, vou fazer um pingente, sei lá, um pingentezinho legal. Para derreter, olha só, eu tenho que passar do estado sólido para o estado líquido. Concorda? E aí, olha aqui, ó. Quantos graus para derreter um ouro de verdade, professor? Quantos quê? Graus. É graus que derrete? Graus, a gente Isso. usa graus Celsius. Ah, bicho, uns 1.500. 1.500, por aí. Por isso você não consegue derreter em casa. É possível derreter diamante? Ah, tá. Obrigado. Na escala de Mohs é o cara que fez uma escala sobre dureza dos materiais. Quer dizer, quem corta quem? O diamante rico, né? O diamante é o mais forte. Ele é o 10. Ele corta tudo. Corta tudo. Não é tanto que petróleo. Esse negócio de petróleo, usina aí de perfuração de petróleo, as brocas são de diamante. Mas é aquele diamante que não, diamante é caro, mas não é o diamante lapidado, é aquele diamante puro, tá, gente? Purinho. Professor. Quando é lapidado, perde o valor? Ele é cinza. Não, ele ganha valor. Ah. O diamante E bruto. quando quebra ele? O diamante bruto, ele é um pouco mais barato. Professor. Entendi. Oi. O que faz o diamante ser tão forte? É a composição dele, a estrutura dele, né? A estrutura das moléculas. Entendeu? Entendi. A estrutura das moléculas é que faz ele ser um pouco forte. Mais forte. Pouco não, bem mais forte. O grafite, o diamante são a mesma coisa, tudo é carbono. Só que as suas estruturas é que mudam. E aí nós chamamos de alótropo. Entendi. Entendeu? Beleza. Olha aqui, ó, misturas eutéticas. Olha, nós temos os exemplos aqui, nós botamos aqui o nosso querido exemplo, que é as ligas metálicas, tá bom? Vou botar assim, ó. Ligas metálicas. Professor, você pode dar outro exemplo de uma mistura eutética? Sem ser ligas metálicas? Você sabe que nós não temos, né, praticamente. Geralmente. Por isso. Exatamente, porque eu não sabia. Então, não tem. São as ligas, qualquer liga metálica, tá? Bronze, ouro 18 quilates, a prata, né? A prata misturada, né, que é com alumínio, Ela parece uma aço. substância pura, né? Tipo, no começo ela parece uma pura, e depois que a gente vê com uma mistura, né? Aqui, ó. Parece uma substância pura, mas na verdade é uma mistura. Legal? Ele ganha para cortar vidro também, né? Isso aí. Melhor cortador de vidro é o nosso querido diamante. Professor? Davi, manda aí pra mim. Deixa eu só entender o Davi aqui, que tá com a mão levantada. Fala aí, Davi. É você mesmo? Professor? Sou eu. Gente. Esses diamantes dessas brocas para petróleo. Isso. Eles são feitos em laboratório? Eles são criados
não são em laboratórios, né? Mas são empresas que trabalham com parte química. Estruturas que eu- rígidas. Caro. Eu pesquisei uns dias aí. Ah. É que aí apareceu o maior diamante bruto do mundo, que ele é menor que uma mão. É. Por isso que eu tô falando. Vocês, eu dei aula para todos vocês, eu acredito que vocês chegaram a me conhecer, né? Pelo menos um dia. Sim. Então sim. pronto. Vocês viram lá que eu não tenho a estatura muito alta. Então, eu já falo logo. Aí que tá o grande o valor das coisas, né? O diamante é pequenininho, mas ó, perigoso. Igual a mim. Mas ele é isso mesmo. Christopher. Davi, tudo bem? Professor, Vai lá, Christopher. as misturas eutéticas, então, é só para metais? Isso. Só. Tá bem, obrigado. Show de bola. Tudo bem aqui, então? Vamos, Ô, professor, como é que você vai fazer Professor? isso aqui? O diamante também consegue quebrar painita? Quebrar quem? Tipo assim, rachar no meio a painita. A painita é mais forte que o diamante. Olha, em termos, não é quebrar, porque para quebrar, o diamante não é resistente. Para quebra, não. Para impacto. Aí a paineta é bem mais forte. Tipo, rachar? É você pegar, vamos supor, eu tenho aqui a ponta desse cara aqui de diamante. Eu consigo cortar o granito? Consigo cortar o granito. Se eu pegar esse camarada aqui, eu consigo cortar a paineta? Consigo cortar a paineta. Cortar eu consigo. Agora, em termos de resistência, botar pressão. Quem se rompe primeiro? O diamante. Quer dizer que a painita é mais forte. Ela é mais forte em relação à pressão. Para corte, o diamante é mais preciso. Entendi. Beleza, Christopher? É Christopher que tá falando? Né? É o Lucas. É o Lucas. Vamos lá, Christopher. Você O curioso. Legal. Isso que é legal da química, curiosidade. Professor? Oi. Como cairia uma questão sobre misturas eutéticas? Eu vou fazer a zeotrópica aqui e falo para você, beleza? Tá. Professor, Oi. então as eutéticas, o ponto de fusão é constante, o ponto de ebulição é variado. Isso aí, anota aí, fazendo favor. Ponto de fusão CTE, que a gente fala constante, a gente chama de CTE, e o ponto de ebulição variado. Ok? Porque olha só, quando eu vou derreter a aliança de ouro, então eu vou lá e derreta 1.200 graus Celsius. Então aqui vai 1.500. Derrete tudo. Para evaporar, cada um vai querer o seu. O ouro que é o ponto de ebulição, a prata que é o ponto de ebulição, o alumínio que é o ponto de ebulição dele, e aí vai variando aqui, ó, o ponto de ebulição. Tá bom? Professor, quando é constante, eles não brigam? Não brigam. É assim. Todos entram no, como é no que ponto. fica? É assim, ó. Quando é o ponto de fusão constante, todos eles vão sair do estado sólido para o estado líquido juntinho. Certo? Agora. Então eles têm o mesmo ponto de fusão? Seria o... Eles adquirem o mesmo ponto de fusão. Agora não vão adquirir o mesmo ponto de ebulição. O ponto de ebulição é variado porque as misturas não querem, cada um quer ter o seu. Então é como se fosse feita uma média entre eles e aí eles vão aumentando gradativamente até todos se evaporarem. Legal? Professor? Quem tá chamando? Lucas. Fala, Lucas. Eu gosto muito de ler esses quadrinhos assim e tudo mais. Aí lá tem uma liga de metal chamada Vibrânio. Essa liga existe de verdade? Vibrana? Vibrânio. Vibrânio? Olha, eu nunca ouvi falar, mas eu posso pesquisar. É igual o adamantio. Eu acho que é uma pedra fictícia. Eu também. Mas porque o adamantio lá do Wolverine, por exemplo, é fictício. É fictício. Entendi. Tá? Beleza? Aqui, ó. Quem falou da painita? Quem falou?
comparando com o diamante? O adamante seria mais ou menos a penita lá, que a bicha é resistente pra caramba, tá? Você pode dar porrada que for que você não quebra. Agora, o diamante no martelinho, você quebra ele. Agora, pra cortar, o cara é o bicho. Legal? Deu pra entender agora a diferença? Vamos vir pra cá, galerinha. Então, vamos vir pra cá, ó. Olha que legal. Nós temos agora as misturas azeotrópicas. Professor, me dá um exemplo de mistura azeotrópica. Vocês acabaram de pedir lá lá atrás, quando eu falei ponto de fusão. Água e álcool. A água e álcool. A água e o álcool gostam, eles são misturas azeotrópicas. Né? Tudo agora é álcool em gel. Tudo agora passa o álcool em gel. Vai na padaria, passa o álcool em gel. Né? Chega em casa, não dá mais, você não é mais recebido com um abraço. Vai pro banho, passa álcool em gel. O álcool em gel tá ganhando aqui em casa. Ó, o que que acontece aqui no álcool em gel? Então, vamos botar aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vamos falar do modo geral, o álcool hidratado, né? Água e álcool. Álcool hidratado, o álcool em gel é um álcool hidratado. Lembra que eu falei com vocês? O que é o álcool hidratado? O álcool hidratado Christopher, eu já respondi sua pergunta. Você está com a mão levantada aí? Eu estou pensando assim que... É verdade que a ponta do toca-disco... Peraí, para que o Chacal aqui... O Chacal falou uma coisa legal aqui. Peraí. O Chacal está falando aqui. É verdade que a ponta do toca-disco, a agulha, né? Que seria a agulha... É de diamante? Eu estou olhando... Eu tenho um aparelho aqui de som. Eu estou olhando aqui para ele. Sim. É a ponta de diamante. Então, ela passava no disco. Então, quando passa, é uma das maiores invenções que tem até hoje. Porque tô rico! Passa no disco, pega aquela voz, joga no aparelho e o aparelho joga na caixa de som. É uma das mais perfeitas que tem. Entendeu? Legal? Tudo bem? Beleza, então? Posso continuar? Vamos lá, hein? Tá tudo normal, galera. Olha o que vai acontecer aqui. Misturas azeotrópicas, álcool em gel. Vamos colocar o álcool na mão? Todo mundo colocando assim um pouquinho de álcool na mão e você pensa que não, você está falando mal da vida dos outros e o álcool vai embora. Então, ele tem um ponto de fusão. Olha que legal, ó. Variado. O ponto de fusão dele é variado e o ponto de ebulição constante. Vem aqui no ponto de ebulição. Você coloca ele na sua mão. Ele vai evaporar. Professor, não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Alô, som? Ei, crianças? Professor, acho que é a internet dela, porque tá dando pra ouvir normal. Tá dando pra ouvir normal. Tá normal. Tá todo normal. Ué, gente, Eu não tô conseguindo te ver. Vai dizer que eu tô abaixo, sumi. Pareci. Pra mim tá tipo, normal, não tô ouvindo nada. Só tô te vendo. Você só tá me vendo? Eu tô te ouvindo bem. Então deve ser alguma coisa do seu computador. Tá normal. Sua tudo normal. Aí. Ó, voz de locutor. Quem é esse voz de locutor aí? Eu, Guilherme? Arthur Varenga. Rapaz, Você não me conheceu, não. A gente não teve aula presencial junto, não. Rapaz, você tem voz de locutor, velho. Sério? Meus professores todos falam isso. Caramba! E com vocês agora, aula do professor Fernandinho. Caramba, que doideira, hein? Massa, e fala aí, Alvarenga, fala aí. E com vocês, a aula do professor Fernandinho. E com vocês, a aula do professor Fernandinho. Olha só, rapaz, isso ia ficar massa nas minhas aulas lá do YouTube, hein? Ia ficar doido, hein? Maneiro, valeu, Alvarenga. Arthur Alvarenga, né? Isso aí. Arthur Alvarenga, o locutor. Ah, já era. No dia que a gente voltar para ter... No dia que, com certeza a gente vai voltar com essas aulas presenciais. O Arthur vai narrar um gol do Mengão. Olha aqui, ó. Você é flamenguista, cara? Mengão, claro, Mengão. É isso aí. Show de bola. Vamos lá, então, gente. Tá todo mundo ouvindo? Agora deu para dar aquela estabilizada legal? Voltou? Sim. Você tá me ouvindo agora? Sim. Ah, sua internet, tá vendo? Ó, não vou botar a culpa na minha, não.
Olha só que legal, galera. Presta atenção. Olha só que legal. Quando você coloca o álcool em gel na sua mão, ele evapora na temperatura ambiente. Então, ele está evaporando junto com a água. Então, Sim, o professor. ponto de ebulição dele é... Me dá aqui, vó. Que isso? Ô, vó, entrega, vó. Entrega aí, vó. Ó, ponto de fusão constante. Olha lá, ó. O ponto de fusão é constante. Ponto de ebulição, desculpa. O ponto de ebulição, o ponto de ebulição é constante. Ó, anotando errado. Olha só, por que o ponto de ebulição é constante? Você coloca aqui, rapidinho vai embora com a temperatura ambiente. Vai. Gente, vamos lá. Alguém falou aí, professor, por isso que a gente não consegue congelar álcool. O ponto de fusão... Fui eu que falei. Foi quem? Isabela? Isabelle? Ana, meu nome é Ana. Ana. Então, ó, vai lá embaixo do ponto de fusão. Porque a água que é o ponto de fusão dela, 0 graus Celsius. O álcool que é o ponto de fusão dele, lá embaixo. E aí, ó, o ponto de fusão é variado. Professor, você pode dar outro exemplo de mistura azeotrópica? Ixi! Ó, geralmente você pode pegar aí, misturar aqui água e... Geralmente, substância muito Gasolina volátil. também? Gasolina? Se você... Porque água e gasolina, elas não interagem entre si, né? Mas aí a gasolina tem uma misturinha de álcool, sabia, né? Tem bem pouquinho. Eles gostam... Até um certo ponto eles se misturam. Depois é cada um pro seu canto. A gasolina entraria como azeotrópico também. A gasolina entraria aqui, ó. Gasolina com álcool, né? Não gasolina pura. Tá bom? Tem que ser mistura. Tá bom? Botar aqui água com éter. Vai. Fica também uma mistura azeotrófica. Geralmente é uma substância muito volátil. Ó. Legal? E o ponto de fusão, galera? Éter usado para dissolver gordura, não é, professor? Se eu não me engano. O éter. Não é? Éter? Não, o éter, olha só. Éter é usado para fazer higienização. Na verdade, ele é um anestésico. Éter é um anestésico. E ele é usado muito para fazer asepsia em hospitais. Por exemplo, limpeza de material cirúrgico, ele é muito bom. Tá? É muito bom. Remoção de gordura, não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Tá? Você está confundindo um bom solvente, né? É a acetona. Acetona, sim. Inclusive, tem aquelas tinta-óleo que eles falam, tinta-óleo, solvente, né? Você pega a acetona, ela tira tudo. Concentrada. Não é essa acetona de unha, não. Uma acetona mesmo de verdade, concentrada. Porque a acetona de unha, ela até é fraquinha, tá? Já faz aquele estrago todo, imagina uma acetona pura mesmo. Entendeu? Beleza? Olha aqui, ó. Olha o ponto de fusão. O ponto de fusão é variado. Ó, é variado. Deixa eu escrever esse variadozinho aqui de azul, né? O constante aqui, ó. Botar o constante azul e fazer igualzinho lá, ó. Azul com azul, variado com variado. Vocês tomam cuidado, porque aqui, ó, olha só a confusão que isso vai dar. Tá bom? Porque o ponto de fusão, agora, passar para o estado sólido para o líquido, eles vão ficar variando no seu ponto de fusão. Mas na hora de evaporar, o ponto de fusão é constante. Você Olha pode aqui. repetir? Vamos lá, posso sim. Quando você tem a passagem do estado sólido para o estado líquido, esses caras vão apresentar ponto de fusão variado. Porque a água tem o ponto de fusão dela e o álcool tem um ponto de fusão dele. Então, o ponto de fusão vai ser variado. Mas na hora de evaporar, evapora até a temperatura ambiente. Você passa um pouquinho assim na mão, ó. Foi. E aí eu posso dizer o quê? Que a temperatura, o ponto de ebulição, evaporação, ó, ebulição, é constante. É só você lembrar do álcool gel na sua mão.
Professor, então quando é constante, tipo, o processo é mais rápido, digamos assim? Peraí. Sim. Sim. Ah, gente, essa aula acaba muito rápido. Tá quase dando 4h10. Era 4h30, 3h30 agora que vocês falaram comigo. Hein? Palhaçada. Eu gosto da aula. Professor, eu não tô conseguindo enxergar. Provavelmente minha internet, mas os negócios que você tá escrevendo agora. Ah, tá. É sólido mais líquido. Ó. Vamos lá, rapidinho. Sólido mais líquido. Líquido mais vapor. Tá bom? Ok. Ótimo. Ok. Peraí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Antes que dê o tempo da aula. O professor tá quase dando 4h10. Passa muito rápido. Aí, voltou. Então, galerinha. Olha só. Já tá dando 4h10. 1h40 de aula. Mas compensou aquela meia hora que nós ficamos lá sem falar. Lembra, semana passada? Suíla. É Suíla ou Suíla? Suíla. Nossa, é diferente, né? Suíla. Você já achou alguém com um nome igual o seu no Facebook? Não. É diferente. Não tô zoando não, tá? Só tô falando que é diferente, tá? Não, tudo bem. Suíla, vamos lá. Qual a sua pergunta, Suíla? Fica à vontade. Ai, tá dando eco. Tá dando eco. Não quero, não foi sem querer. Foi sem querer, Suíla? Sim. Suíla, mas é fato curioso, Suíla. Você sabe da origem do seu nome? Sim. Meu pai que colocou. Ah, legal. É legal ter nome africano. diferente, né? Ninguém tem. Meu nome, Suíla. Se você botar ali no Instagram, Suíla, só tem você. Só. É Suíla ou é Suíça? Suíla. Lá. Suíla. Legal. Não, mas é diferente, é um nome diferente, tá, Suíla? Não tô zoando, não. Todo nome, Não, lógico que tudo ele tem uma lógica, ele tem um motivo para ter o seu nome. Meu nome é Fernando porque meu pai gostava de uma música chamada Fernando, que é do grupo ABBA. E aí ficou Fernando. Legal? Beleza, galerinha? Ana Júlia, por favor, você tá de mãozinha levantada. Vamos lá, Ana Júlia. Seu nome não é Ana Júlia, fala da música não, né? Ô, Ana Júlia. Não. Você pode dar licença para poder tirar print, por favor? Ah, tá. Famoso, sai daí, enjoado. Pode fazer um print. Gente, vai ficar faltando, então, gráfico de resfriamento. Eu inicio a próxima aula com vocês, tá bom? Pera aí, não vai embora, não. Já fizeram o print? Pessoal? Calma. Tirei. Vocês têm grupo no WhatsApp? Tem grupo no WhatsApp pra vocês, gente. Botar lá, galera, tá, o exercício. O professor mandou um exercício lá no grupo, tem que avisar. Pessoal, olha só. E outra coisa também. Pessoal, acho que tem 3 grupos. Tem o de sábado, segunda e quarta. Gente, eu tenho mais grupo do que dinheiro. É brincadeira. Eu tenho mais grupo no WhatsApp do que dinheiro. Gente, é tanto grupo. Eu queria transformar meus grupos em dinheiro. Eu não consigo. Olha aqui. Então vai faltar então só o gráfico de resfriamento. Essa aula vai ser dada então na semana que vem. Ou se algum professor precisar de uma aula nessa semana, eu vou me colocar à disposição lá do Aproveste. Tá bom? Uma boa semana para vocês, se a gente não se vê essa semana. Fique com Deus. Vou montar uma listinha de exercícios, vou colocar lá no portal e pega a nossa apostila. Você vai colocar hoje mesmo, professor? Eu não garanto hoje, porque eu vou acabar essa aula aqui e vou pegar mais 2 aulas. Eu tenho mais 2 aulas ainda hoje. Então, eu não sei se eu consigo colocar hoje, mas eu acho que amanhã eu consigo. Hoje eu consigo colocar essa aula aqui. Tá bom? Então tá. Beleza, galerinha. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, professor. Deus também. Valeu, tchau. Valeu. Tchau. Na Júlia gosta de você. Elas Ghost. Lucas, seu desgramado.
Ó, eu tô aqui ainda. Não fala mal de mim, eu tô aqui ainda. Arthur, Varinha, ela te ama, ela te ama. Ô, pessoa, gente. Ela se apaixonou por sua voz. Ela se apaixonou por sua voz. Eu disse que eu gostei da voz dele, nossa. Apaixonou. Você é idiota demais. Peraí, para aí, rapidinho. Antes de acabar, você vai fazer Arthur, agora você vai falar assim, ó, tem um programa na Rádio Tropical, você vai falar assim, Love Night Tropical. Fala aí. Love Night Tropical. Rapaz, a menina vai se apaixonar. Ana Júlia desmaiou. Seu idiota, caraca.